E eu preciso trazer aos irmãos algumas informações muito importantes referente a esse texto, ou esses textos que vamos ler agora. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Quando estiverem, todos acharam? Muito bem. Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Diz o verso primeiro: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Tome assento. Nós vamos ser bastante sucinto aqui, mas nós precisamos trazer essa palavra que Deus nos deu para nós poder meditar com os irmãos, tirar algumas lições importantes desse texto. Quando Paulo escreve a Timóteo, há 2 milênios atrás, parece que ele está escrevendo hoje para nós aqui. Parece que é o mesmo texto, quer dizer, o texto parece que saiu hoje e foi divulgado para todos nós. É como se nós recebêssemos, como recebemos nos meios de comunicação, as notícias diárias. Essa palavra está tão clara e tão viva e tão atual que nós precisamos entendê-la. Então ele diz: mas nos últimos, mas o Espírito aqui ele usa a letra maiúscula para o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, o Espírito Santo, não é? Vocês sabem que nós estudamos agora no trimestre passado sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aprendemos sobre isso mais uma vez, que Deus literalmente está no céu, Jesus está ao seu lado, mas o Espírito Santo está com a igreja. Inclusive ele está aqui hoje, bem agora, porque nós já sentimos a sua presença. E quando nós sentimos a presença do Espírito, nós glorificamos. Quando sentimos a presença do Espírito, nós choramos. Quando sentimos a presença do Espírito, nós se enchemos de esperança. Aleluia! E a presença dele é real neste lugar. Aleluia! O Espírito Santo está aqui. Aleluia! O Espírito Santo expressamente, essa palavra ela tem já o nome de expressão, ela está se expressando de uma forma assim muito grande, com o objetivo de atingir todos, expressamente, rapidamente. O Espírito Santo está dizendo para nós hoje, nesta igreja, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos estamos vivendo esse tempo agora. O que foi escrito lá está cumprindo aqui diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo, nós estamos percebendo, nós não estamos alheios a isso, porque está acontecendo realmente o que a Bíblia diz. Jesus falou: se passar ao céu, o que nós vemos, esse domo, ele vai ser totalmente destruído. Pedro escreve isso: o céu vai se derreter, porque ele é como um vidro. O céu azul que nós vemos, ele é sólido, e ele vai se derreter, ele vai ser tirado. A Bíblia chega a dizer enrolado como um livro, ou como um jornal. Jesus disse: passará o céu, passará a terra será
numa nova terra. Aleluia. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o que ele está dizendo, o que o Espírito Eduardo está falando para nós, aqui hoje na cidade de Rondon, nessa cidade que está situada no estado do Paraná, no noroeste do Paraná propriamente dito, no nosso querido Brasil, na América Latina, não é? No continente americano. Deus está vendo essa igreja agora, e o Espírito Santo está dizendo agora para Rondon, que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias, olha só agora, essa mensagem é doída: apostatarão alguns da fé. O que é isso, pastor? O que é apostatar da fé? O que é isso? E nós estamos vendo isso com os nossos olhos. O que é apostatar? Apostatar é quando eu recebo Deus, quando eu sou salvo em Cristo, quando o Espírito Santo opera em mim, quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, mas de repente eu começo a ser contra tudo aquilo que eu aprendi, o que a Bíblia diz, e eu começo a refutar, eu começo a dizer: não, isto era para o tempo passado, isto já não funciona mais, nós temos que mudar algumas coisas, nós temos que se modernizar, nós temos que entrar pelo globalismo, porque já não funciona mais dizer que Jesus morreu na cruz, já não funciona mais pregar sobre o Gólgota, o Calvário, não funciona. Isso é apostatar da fé. Uma pessoa que conheceu, que andou, que amou, que recebeu de Deus, agora está dizendo ao contrário. Isso é apostasia, e só pode se apostatar quem já creu em Deus. O mundo não pode, porque eles não creem. E é o que ele está dizendo para nós: apostatarão alguns da fé. Por quê? Qual que é por que a apostasia vai chegar? E está chegando no meio cristão. Veja agora o perigo, está bem escrito aqui: dando ouvidos a espíritos enganadores. É o que nós estamos vendo. A igreja está sendo afetada por esses espíritos enganadores. Eles parecem, mas não são. Parece que são crentes, parece que são pastores, parece que são pregadores, parece que são doutores em teologia, são doutores em divindade, são graduados em tantas coisas, mas o que age é o espírito de engano. Satanás é perito para enganar. Ele sabe enganar as pessoas. E muita gente cai no engodo, no engano de Satanás. E é isso que acontece a apostasia. Eu conheci pessoas que estavam na igreja, que cantavam, que era uma bênção, mas começaram a ouvir os espíritos enganadores, e hoje estão totalmente ao contrário, já não crê mais, ainda que usem a Bíblia, mas diz: mas não é desse jeito, a interpretação é dessa forma, e eles vão acumulando para si, enchendo o coração de engano. Eles saem do que é real, saem do que é verdadeiro, saem do que realmente é Cristo, para abraçar o engano, o mundo enganador. Mas por que isso, pastor? A Bíblia diz assim, eles apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores, e agora o pior, a doutrina de demônios. Olha quanta coisa. Não estamos vendo isso aí na nossa frente? Não estamos vendo isso? Quantas vezes você liga a televisão ou vai para a internet, vê um vídeo e parece ser tão real, mas depois você vai ver que não é. E como descobrir
que ele diz? Porque eu conheço a verdadeira. Então, quando nós conhecemos o verdadeiro Evangelho de Cristo, que tem poder para salvar todo aquele que crê, Aleluia. o Evangelho de Cristo que nos mostra e aponta o caminho único que é Jesus. Glória a Ele diz: Deus. eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós entendemos e cremos no Evangelho de Jesus, muito é impossível nós entrarmos nessa do engano. Mas se nós começarmos a dar ouvido aos enganadores, às doutrinas de demônios, pode corromper a nossa fé. Paulo tinha um problema com Alexandre o Latueiro. Ele tinha um problema com Alexandre o Latueiro, que se desviou da verdade, preferiu o momento, a fama. E Paulo diz: tenha cuidado com ele, viu? Tenha cuidado com ele. Outro que Paulo escreve, o melhor Lucas escreve lá em Atos, aquele Bar Jesus, aquele cantador, ele ficou crente, aceitou Jesus, foi batizado, mas quando viu Pedro chegando e colocando a mão sobre os irmãos, e aqueles que não eram batizados no Espírito Santo começaram a falar em línguas, ele chamou Pedro no particular e disse: quanto de dinheiro você quer para me dar esse poder? Pedro falou: é para a tua perdição isso, camarada. Isso aqui não se compra com dinheiro, isso aqui vem do céu. Aleluia. Para quem crê, para quem confia, não com dinheiro. E ele começou a chorar e pedir misericórdia. Espíritos enganadores estão aí, em todos os lugares, usando a mídia de uma forma assustadora, para trazer o engano, para nós dizer assim: mas então não precisa de Cristo, não precisa da cruz. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, que vocês vão ficar assustados. Vai me perdoar pela minha voz. Mas uma época surgiu um ensino chamado Fogueira Santa. Vocês já viram falar muito disso. E o que era isso? É quando você escrevia um pedido e levava para alguém, e aquele alguém disse: olha, fique tranquilo que eu vou queimar isso aqui. E já a partir desse momento você vai estar resolvido os teus problemas. Você vai estar tranquilo, não precisa você fazer mais nada. Olha bem, Cristo, aonde está Cristo? Aonde está a cruz? Se você levar essa flor, essa folhinha aqui, eu orei tanto por ela, orei 7 dias no monte, e você vai levar isso aqui, e você vai passar na tua porta, você vai passar na tua cama, você vai passar no teu carro, e você está livre do mal. Vocês já ouviram isso? Já ouviram? Não é? Eu estava aqui um dia, chegou alguém e disse assim: pastor, eu preciso de óleo para ungir. Mas ungir quem? Eu vou ungir minha casa. Pastor, eu preciso também de sal grosso, que o senhor olhe sobre ele. Mas por que você vai fazer com isso? Eu vou jogar lá atrás da minha casa, atrás da porta, para que eu não tenha mais problema com os demônios. É isso. Isso são doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Sabe o que Jesus ensinou? Em meu nome, Aleluia. expulsarão os demônios. Glória a Deus. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Aleluia. O poder não está em nós e nem em coisas inanimadas, mas está no poderoso nome daquele que vive para sempre. Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O poder do nome de Jesus. Satanás estremece, os demônios partem em retirada, as pessoas são curadas e o nome de Jesus é glorificado. Não vamos deixar que isso nos afete. Está aparecendo tanta novidade, tantas coisas, tantas novidades no mundo da informação
nós estamos com a informação na mão, mas vamos olhar para a Bíblia, vamos ler a Bíblia, amar a Bíblia, vir para a escola dominical, vamos aprender com Jesus, porque nós aí nunca vamos ser levados pelos ventos de doutrina que estão por aí, sabe? Vocês estão vendo que está se enchendo de tanta ideologias, de religiões, de igrejas que se formam, porque a pessoa que está na igreja, que nasceu, ela não concorda mais com aquilo que está sendo ensinado, e ela abre uma igreja para ela viver do jeito que ela pensa e se desvia da verdade. Aquela igreja suporta tudo, pode andar do jeito que você quiser, se vestir como você quiser, falar o que você quiser, ir para onde você quiser, pisar onde você quiser, olhar o que você quiser, não tem problema. Não, isso aí não, isso aí você acha que Jesus vai tratar disso? Mas a minha Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz que por isso vem a apostasia. Muitos ficarão incrédulos, mesmo dentro da igreja. Pastor pregou, não, pastor está errado, a Bíblia não diz assim. Aí ele interpreta da própria forma, sem orar, sem pedir do céu a unção de Deus e do seu Espírito. E aí muita gente vai se contaminando, vai ficando doente e não sabe o que está acontecendo, mas é justamente por causa disso. E olha a coisa mais séria ainda, olha só, porque vem isso? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, está vendo? Tenta cauterizar na sua própria consciência. Eles não ligam, eles estando bem, está bem, eles querem ganhar dinheiro, eles querem enganar o povo, eles não têm nem aí com ninguém, se vai para a perdição, não. Eles estão como um profissional da fé, só fazendo a vontade deles e não de Deus. Olha mais uma coisa, eles proíbem o casamento, ordenando também a abstinência de manjares. Quanta coisa você vê por aí que não pode comer isso, não pode aquilo. Agora surgiu aqueles que não comem carne, surgiu aqueles que não comem verdura, surgiu, meu Deus, está surgindo tanta coisa que o povo está ficando em parafuso, confuso. Qual é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E olha o que ele diz aqui: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que se possa rejeitar, que a gente quer rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra e pela oração é santificado. Eu aprendi uma coisa, Jesus disse uma coisa interessante, lá em Mateus, ele disse assim: quem crê em mim e for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado, e em meu nome. Aí ele começa aquela lista, e tem um ponto que ele diz assim: e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Agora eu descobri esse texto, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deixa eu perguntar para vocês: qual é o teu alimento que você compra que não está contaminado com veneno? Fala para mim. Qual é o remédio que você toma que não está contaminado? Os agrônomos que estão aqui, eles sabem o que eu estou dizendo. Está contaminado ou não está? Está. E como que nós vamos fazer? Vocês estão vendo a dimensão do câncer? Pessoas tão pequenas, tão novas. Nós temos o caso da sobrinha do pastor Benevides, 13 anos de idade. Meu Deus, quanta gente
últimos tempos chegaram. E nós como vamos fazer? Aí nós vamos dobrar o nosso joelho e dizer: Jesus, santifica esse alimento. Você ora para comer? Que pergunta, hein, pastor? Aí o senhor apertou aí. Mas você ora para se alimentar? Ih, pastor do céu, quando eu vi eu já comi. Já foi. Já comi. Não me lembro de orar. Mas a Bíblia diz que pela palavra e pela oração é santificado. Então eu aprendi assim: quando eu vou orar, comer junto com meus filhos, ali na minha casa, com a minha esposa, eu oro e digo: santifique esse alimento, para que nada nos faça dano. E porão as mãos sobre os enfermos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então ore. Vai sair de casa? Ore, convida Jesus. Vai fazer um negócio? Fala com Jesus. Aleluia. Vai tomar uma decisão? Jesus, está aqui, Jesus. Eu estou nessa situação, o que eu faço? E Jesus vai te responder. Ele vai te abençoar. Tem sido assim comigo. Eu não saio sem dizer: Jesus, você está aqui comigo do meu lado. Se o Senhor não estiver comigo, eu estou a perigo. Eu não sei o que vai acontecer a hora que eu sair fora do meu portão. Eu não sei, né? Mas agora, quando nós convidamos Jesus, Ele está ali. Esse é o amigo verdadeiro, é o nosso Senhor, e Ele está ali conosco. Estou aqui com você, ó. Fica tranquilo, eu vou te proteger, eu vou te guardar. E Jesus tem nos guardado, tem nos protegido, porque Ele é o nosso Salvador, Ele nos ama. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu Jesus para nós. Jesus é nosso, nós somos dele. Você é de Jesus? Aleluia. Você é de Jesus? Glória a Deus. Jesus é seu? Glória a Deus. Então fique tranquilo, porque Jesus está conosco. Nunca saia sem convidar Ele. Nunca coma sem orar. Pede Jesus. Nunca escute nada sem dizer: Jesus, dá-me discernimento, porque os espíritos enganadores estão por aí. Mas Jesus está com a igreja. Aleluia. Vamos ficar de pé. O horário já foi.